A promessa de não ser destruído só vale para quem está com Deus, para quem vive nele, por ele e para ele. Esta realidade maravilhosa só pode ser vivenciada por esses, até porque quem está longe de Deus já está num caminho de destruição. Mas outro ponto a considerar: esse não ser destruído significa não sofrer, não passar por coisas negativas, não adoecer, não sofrer acidente, não morrer? Não. O conceito de não ser destruído para os que têm fé, para os que estão em Deus, para quem é cristão, vai muito além disso. A gente precisa começar reconhecendo, em primeiro lugar, que todos que estão nessa terra, nesse mundo caído, desordenado pelo pecado, estão sujeitos a realidades e a circunstâncias destruidoras. Mas é principalmente quem está em Deus, quem está na fé, quem está em Cristo, quem luta pelo céu, é quem está na mira do mal, na mira das trevas. É como se o canhão do inferno estivesse realmente apontado para esses. A intenção do diabo é nos destruir, é destruir as nossas famílias, é destruir a igreja. Jesus disse assim em Lucas 22, versículo 31 a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. E esse mesmo apóstolo Pedro, compreendendo a intenção maligna do diabo em destruir quem está em Deus, escreveu em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8: Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, vosso inimigo, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar, a quem tragar, a quem destruir. Lá em Marcos capítulo de número 5 fala sobre um homem possesso que Jesus encontrou. E esse homem andava pelos sepulcros e uma das coisas que a possessão gerava naquele homem era o fato de ele ferir-se com pedras, porque a ação do diabo é sempre com o objetivo da destruição. Jesus disse em João 10:10 que os ladrões, aqueles falsos pastores conduzidos pelo diabo, eles não vêm senão para matar, roubar e destruir. Mas em segundo lugar, eu destaco aqui a promessa que nós precisamos tomar posse. Em Deus nós não seremos destruídos. Jesus não foi destruído, Jesus ressuscitou e está vivo. Os apóstolos não foram fracassados. Aliás, existe até uma frase de Tertuliano que diz: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais se tentava destruir os apóstolos, destruir a igreja, destruir os cristãos, mais o cristianismo ganhava força e até hoje ele está de pé. A igreja não pôde, não poderá ser destruída. Existe uma palavra sobre ela da parte de Cristo. Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós precisamos entender que Deus até permite que nós passemos por situações, realidades, circunstâncias que são aparentemente destruidoras e que vão nos sucumbir. Mas em Deus nós não seremos destruídos. Assim como Deus permitiu que o diabo tocasse Jó, Deus também não permitiu que Jó fosse destruído. Muitas vezes as realidades ao nosso redor irão perecer, irão estar fora do lugar. Tudo parecerá um caos, mas o Senhor irá nos preservar. Em Atos, por exemplo, capítulo de número 27, vai dizer que o navio em que o apóstolo Paulo estava sofreu um naufrágio. Mas olha só qual é o posicionamento de alguém de fé numa circunstância como essa. O apóstolo Paulo se levanta e o versículo 22 vai dizer que ele proclamou: agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem, pois não perecerá, não destruirá nenhum de vós, mas somente o navio. Até pode o navio no qual nós estamos navegando nesse mundo ser destruído, mas o Senhor irá nos preservar. E mesmo que nós sejamos destruídos na carne, humanamente, aqui, nós não seremos destruídos espiritualmente, a menos que nós nos entreguemos ao pecado, porque o pecado é capaz de destruir e matar a nossa alma. É o caso dos mártires, por exemplo, Estevão, o primeiro mártir da igreja, e os demais, aparentemente, aos olhos humanos, foram fracassados por morrerem em nome de Deus. Mas na verdade eles não foram destruídos. Jesus já havia alertado lá atrás em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, não temais aqueles que podem matar o corpo. Sabedoria capítulo 3, versículo 1 em diante vai dizer assim: as almas dos justos estão na mão de Deus, nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos, seu desenlace é julgado como uma desgraça e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão em paz.
Ao contrário, quem está longe de Deus já vive num caminho de destruição. O Salmo 33, versículos 22, por exemplo, e 23 vai dizer que Deus ele livra a alma de seus servos, mas pelo contrário, a malícia do ímpio o leva à morte, o leva à destruição. E de forma geral, nós precisamos crer de todo o coração que o Senhor nos dá a graça de não sermos destruídos. Lá em Isaías capítulo 43 vai dizer que quando atravessarmos a água, o Senhor estará conosco. Até mesmo se passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará e a chama não nos destruirá, não nos consumirá. E é exatamente a presença de Deus na nossa vida, o segredo de não sermos destruídos, de não sermos consumidos. O Salmo 123 declara: se o Senhor não tivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós teriam então nos devorado vivos, as águas nos teriam submergido, uma torrente teria passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos seus dentes. Nossa alma escapou como um pássaro dos laços do caçador. Rompeu-se a armadilha e nos achamos livres. Nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Olha que palavra, gente, maravilhosa. O apóstolo Paulo também escreveu um texto belíssimo lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4. No versículo de número 8 em diante, assim: em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Que lindo isso, gente. E para encerrar, a gente precisa crer que nós não só somos preservados de sermos destruídos pelo mal, Deus, ele ainda nos faz destruidores do mal. Em primeiro lugar, porque ele é o destruidor do mal. E Deus é esse que nos blinda, nos protege de sermos destruídos pelo mal, principalmente espiritualmente, sim. Falando sobre a nova Jerusalém, a esperança que ela deveria guardar. Deus diz em Isaías 54:17: qualquer arma forjada contra ti não irá prosperar. Quando Deus levanta o profeta Jeremias, ele também dá uma promessa dizendo: eles combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque eu estou contigo. E um versículo antes Deus diz: faço de ti uma fortaleza, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Olha só Deus fortalecendo o profeta. E não só fortalece, mas diz que Jeremias iria ser o destruidor do mal. Pois em Jeremias 1:10 está escrito: eu te dou poder sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e demolir e destruir, para arruinar e destruíres, para edificares e plantares. E assim nós precisamos crer que Deus ele nos dá essa graça de não só sermos destruídos, mas de destruirmos aquilo que quer nos destruir. Não pessoas, mas o mal por trás das pessoas, por trás do mundo, por trás de todo esse sistema caído no mundo. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.